dimensões foram essas? Não, o que ocorre é o seguinte, o Banco do Brasil, como banco e como sociedade anônima, ele tem, naturalmente, responsabilidades com o mercado acionário, com os acionistas, de um modo geral, além do acionista majoritário, que é o Tesouro. Mas ele tem acionistas vários. Tem muitas pessoas que acreditaram e compraram ações do Banco do Brasil. Então, como é que se passa para o Banco do Brasil títulos de um só emitente no valor que chega perto de 90% do patrimônio líquido do banco? Isso é, no mínimo, uma irresponsabilidade, para não dizer que é um crime. Mas a União vai pagar isso. Com que dinheiro? Com o nosso. Com o meu, com o seu, com o dele, com o de todos nós. Como tem acontecido. Então, quando você pensa, nós somos esse país maravilhoso que Deus nos deu, de 8,5 bilhões de quilômetros quadrados, de 200 milhas de mar territorial, de solo rico, subsolo, sol, clima, bacias hidrográficas, e de povo bom, trabalhador, ordeiro, pacato, inteligente, versátil. Que riqueza esse país! E por que vive nessa subserviência crônica, histórica, de endividamento, pagando juros, recessão, agravando o problema do desemprego, que é das coisas mais cruéis que pode haver? Agora, por que isso? Você faz uma pergunta, qual a razão? Por que será? As pessoas não entendem. Por quê? Porque nós temos feito maus negócios. Nós temos feito negócios contrários aos interesses do erário. Daí a razão pela qual nós entregamos tudo. Por exemplo, nós já vendemos todo o sistema siderúrgico que pertencia ao Estado, a partir da Siderúrgica Nacional, que foi construída pelo Getúlio no Estado Novo. A Vale do Rio Doce, que também foi fundada pelo Getúlio, também no Estado Novo. A Vale do Rio Doce é um país. Todo o sistema de telefonia, inclusive a própria Telebrás. Vendemos todas as empresas ligadas ao sistema de petroquímica. Então nós estamos privatizando, desnacionalizando, etc. E durante esse período em que isso aconteceu, nós simplesmente multiplicamos por 5 a nossa dívida pública interna. Mas por quê? Porque você vê o seguinte, foi privatizada a Vale do Rio Doce, na época. 3 bilhões. Estava errado o cálculo? Não. As avaliações foram corretas? Foram. O leilão foi honesto? Foi. A intenção foi correta? Foi. O setor público fracassou do ponto de vista empresarial aqui e alhures. A própria ex-União Soviética acabou porque as empresas públicas não deram certo. Se tivessem dado, hoje nós estávamos com uma alternativa para resolver os problemas sociais, mas não deram certo. Agora, no meio de todos então, esses se não problemas... deram, só para terminar esse raciocínio, então, se não deram certo, tudo bem, deveria privatizar? Deveria. E o leilão foi conduzido honestamente? Foi. E o dinheiro? 3 bilhões e não sei quanto. Foi correto? Também foi. Quer o dinheiro? O dinheiro foi suficiente para pagar, naquela época, 17 dias de juros da dívida pública interna. Exatamente 17 dias de juros. Em 17 dias de juros, foi o dinheiro da Vale do Rio Doce, que é um país. Foi bem. Para onde foi esse dinheiro? Para o sistema financeiro internacional. Então você que é floriano, portanto você é do início da República, 100 anos, 110 anos, então você pode fazer uma avaliação. Nessa história republicana, nunca houve maior transferência de renda do setor produtivo nacional em benefício do sistema financeiro internacional. Agora, senador, dentro dessa situação difícil realmente que o senhor está abordando, e o quadro realmente é preocupante dentro dessas taxas de juros crescentes, o país, inclusive, está tentando trocar parte da dívida interna por dívida externa, né? A renegociação das dívidas dos estados não agravaria ainda mais a situação? O governo federal e próprias lideranças de estados
acharam, na época da primeira negociação, um ótimo negócio. Sim. Pela taxa de juros. E foi. E essa diferença que há, eu estava começando a fazer os cálculos. Você tem, por exemplo, uma perda já nesse contrato atual de 420 milhões por ano, em relação aos juros. Já uma perda de 420 milhões. Então, o que eu estou propondo? Estou propondo que se pague 5% sobre a receita líquida, o que corresponde a 300 milhões por ano. Então, em relação àquele número que está sendo pago, que corresponde a 780 milhões, dá uma diferença de quanto? 480 milhões por ano, para atender a um Estado que corresponde a 12% do PIB nacional e 11% da população brasileira. E se você estender para todos os estados da federação, vai representar, portanto, umas 8 vezes isso. Então, esses 4 bilhões de vantagem que o Estado de Minas teria, 400 milhões que o Estado de Minas teria por ano, vai se transformar em 4 bilhões em termos nacionais. 4 bilhões em termos para atender a todos os estados brasileiros. É mais ou menos 60% disso que o Senado votou em relação apenas ao município de São Paulo. Então, vê que... Mas um erro não compensa o outro. Não,